Olá, quinto B. Hoje, no dia 10/9, realizaremos também a disciplina História, nas páginas 22, 23, 24, 25 e 26. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma parte sobre uma curiosidade, que eu acho bacana de vocês terem o conhecimento. Você sabia a origem do nome brasileiro? Então, pessoal, pela regra gramatical, o correto era sermos chamados de brasilienses, tá? Se fôssemos seguir a regra gramatical portuguesa. Porém, aqui no Brasil, nos tempos do descobrimento e no tempo da população que estava se iniciando aqui, havia o comércio de pau-brasil, que deu origem até ao nome do nosso país, Brasil, né? Que era uma madeira vermelha. Então, eram árvores. E quem retiravam essas árvores e faziam o comércio eram chamados de brasileiros. Quem trata do pau-brasil e vende o pau-brasil era chamado de brasileiro. Igual o sapato, quem faz sapato, sapateiro. Então, mais ou menos com essa lógica. E assim deram origem ao nome de quem nasce no Brasil. Então, o nome brasileiro está ligado a uma profissão, que era quem plantava e fazia o comércio do pau-brasil. Tá bom, pessoal? Só para vocês saberem, é importante, né, sabermos a origem da nossa nacionalidade. Por que esse nome brasileiro? Então, voltando agora a falarmos sobre os direitos do cidadão, tá bom? E também os direitos no Brasil. Então, continuando na página onde paramos, os direitos dos cidadãos se estendem a todos, crianças, adultos, idosos, independentemente de serem homens ou mulheres. Entretanto, em muitos momentos é importante perceber uma atenção especial aos mais vulneráveis. Que são vulneráveis? São as pessoas que se encontram em condições mais frágeis, como é o caso das crianças e dos idosos. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trata de direitos desse grupo de pessoas, alguém é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Leia este artigo do documento. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trata do... Leia este documento, vamos lá. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Escreva 3 direitos dos idosos mencionados neste artigo do Estatuto do Idoso. Então, referente a todos esses que vimos aqui, vocês vão escolher 3 e vão registrar aqui. De acordo com as imagens, crie legendas citando direitos dos idosos defendidos pela lei brasileira. Aqui é o que, pessoal? Convivência com a familiar, aqui é direito ao esporte e aqui é direito ao trabalho, né? Conquistas dos direitos do Brasil. Na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos alcançassem mais liberdade e conquistassem maior participação na sociedade. No Brasil, diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. A elaboração da Constituição Federativa no Brasil, de 1988, se baseou nas ideias que estudamos anteriormente, ou seja, na liberdade, igualdade e fraternidade, buscadas na França, e se inspirou também na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
produzida em 1948. Relembre o que foi estudado e analise essa ilustração. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, nós vemos várias mãos segurando a Constituição da República Federativa do Brasil, escrita em 1988. As mãos representadas são todas iguais? Que diferença há na aparência desses personagens? Como nós te falamos, a lei, ela serve para todos, independente da cor, da pele, da raça, da religião, né? Do sexo. Então, em sua opinião, o que simboliza a imagem que a Constituição do Brasil está apoiada por várias mãos? Como nós já conversamos, é que a lei serve para todos, né? Continuando, no Brasil, um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos. Quando foi conquistado o direito ao voto em nosso país, apenas homens com mais de 21 anos e alfabetizados, ou seja, tinham que saber ler e escrever, tiveram acesso a esse direito, podendo, portanto, escolher seus representantes no governo. Com o passar do tempo, várias pessoas se manifestaram para ter o direito de votar. Berta Lutz foi uma das pessoas que se manifestou sobre essa questão, defendendo o direito de as mulheres votarem. Berta Lutz divulgou panfletos defendendo o voto feminino. Essa conquista foi alcançada em 1932, durante o governo Getúlio Vargas. Foi um dos nossos presidentes, tá bom? Berta Lutz em um avião que foi utilizado para lançar panfletos em apoio ao voto feminino no ano de 1927. Temos também aqui, nesta imagem, o jornalista, deixa eu ler aqui, o jornalista e a advogada Almeirinda Farias Gama foi fotografada depositando seu voto em uma urna no ano de 1934, no Rio de Janeiro. E depois temos aqui o voto feminino, eleição constituinte de maio de 1933. Uma fotografia. E ao lado está descrito que em 1932 as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. No decorrer do tempo, outros diversos direitos foram alcançados, como os que regulam as relações de trabalho. Um exemplo, neste caso, é a licença maternidade, ou seja, o direito da mãe trabalhadora se ausentar de seu emprego para cuidar de um filho recém-nascido, tá? Atualmente, essa licença abrange de 4 a 6 meses. Aí a empresa que opta por essa licença. De 4 meses é obrigatório e de 6 meses é opcional, podendo deduzir do imposto da empresa. Então, vamos lá. Mais direitos para os brasileiros. A conquista de direitos tem por objetivo formar uma sociedade mais igualitária e justa para os diversos grupos que compõem essa sociedade. As crianças têm direito à educação, à saúde, à cultura, à liberdade, entre outros, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento mais conhecido pela sua sigla, que é ECA. Continuando, a língua brasileira de sinais, Libras, permite a interação de pessoas com deficiências auditivas. Essa língua é baseada em expressões e gestos, cada um com determinado significado. Dessa maneira, as pessoas que fazem uso dessa língua têm acesso a diversas informações que circulam na sociedade e podem exercer sua cidadania.
vivenciando direitos e deveres. Depois temos os indígenas também. Os indígenas, por muitos anos, buscam garantir seus direitos no país. A Constituição Federativa no Brasil, de 1988, reconhece o direito de os indígenas manterem a própria cultura e as terras por eles habitadas. Vamos lá continuar. Estudamos exemplos de direitos conquistados por alguns grupos sociais. Agora, pesquise direitos assegurados para as comunidades quilombolas. E, de acordo com essa pesquisa, responda as seguintes questões. Pessoal, os quilombolas, vocês já sabem que são os moradores dos quilombos, né? Os quilombos são locais, né, onde os africanos escravizados fugiam e fizeram essa comunidade. Então, os quilombolas, eles são descendentes desses africanos, tá bom? Descenderam, vieram assim, o pai, o filho, tataravô, bisavô, tá? E aí eles formaram as comunidades para fugirem dos maus tratos, da escravidão. E aí, pessoal, esses grupos procuram manter as tradições culturais que foram passadas de geração para geração. Então, eles vivem nesse determinado lugar. Aí, pessoal, depois tem aqui, quais são os direitos dos quilombolas conforme a Constituição Federativa no Brasil? Então, eu tenho o número do artigo aqui, tá, para contar para vocês. O artigo 68 da Constituição prevê que os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir títulos respectivos. E o artigo 216, parágrafo 5º, estipula que ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores e reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, resumindo, para falar com palavras mais fáceis, a Constituição prevê o direito de quem nasce naquela terra que continue lá. Não é que, por exemplo, se eu nasci no quilombo, eu sou dona do quilombo. Não. Eu sou proprietária única do quilombo? Não. Eu também sou dona, mas eu sou dona em conjunto ali. Eu posso usar aquela terra, que essa terra pertence como a mim, como a minha comunidade. Tá certo? Vamos lá. Leia este trecho da reportagem publicada em jornal no dia 3 de outubro de 2014. Voto feminino é conquistado nos anos 30, mas direito do analfabeto só sai em 1985. Então, pessoal, a que direitos essa matéria do jornal se refere? Tem dois, tá? Tem o voto feminino e o direito do analfabeto votar. Analfabeto é aquela pessoa que não possui a habilidade de ler e escrever. Quando foi conquistado o primeiro direito citado no título? E foi, pessoal, nos anos 30, na década de 30, tá bom? E quando foi conquistado o segundo direito mencionado? Também está dizendo aqui na reportagem, em 1935. 1985. Ok? Aqui terminamos. Tá bom? Eu estou à disposição para esclarecimentos sobre o assunto, podemos fazer uma roda de conversa sobre isso também. História, como eu já disse anteriormente, é bem importante para que saibamos o que aconteceu, né? E serve também para nós aprendermos com os erros do passado, para que não cometemos de novo no futuro, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa aula para vocês, bom entendimento. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.